Olá, bom dia. A CPI de Brumadinho ouviu nesta quinta-feira o ex-gerente executivo operacional da Vale no Complexo Minário Paraopeba, em Minas Gerais. Rodrigo Melo foi mais um funcionário da empresa que afirmou desconhecer as causas do rompimento da barragem Córrego do Feijão, que matou pelo menos 270 pessoas. Ele foi a 14ª pessoa a prestar esclarecimentos na comissão. Rodrigo Melo tinha responsabilidade direta sobre o monitoramento da estrutura da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, que se rompeu. Após a tragédia, o ex-gerente executivo da Vale ficou 10 dias preso. Durante o depoimento da comissão, Melo negou responsabilidade sobre o rompimento. A estrutura B1 estava monitorada, controlada, auditada, não só internamente como externamente, mas pelos órgãos competentes. Certo? Apresentava um laudo de estabilidade e, por fim, não tinha um risco iminente de ruptura. Rodrigo explicou que, mesmo afastado da Vale, ele continua recebendo o salário da empresa. Ele foi acompanhado do advogado e declarou que o profissional foi contratado pela mineradora. O seu advogado, aqui presente, é pago pelo senhor ou pela empresa Vale? O meu advogado, Leonardo Salles, ele foi escolhido por mim, é da minha confiança, e ele é pago pela Vale. Pela Vale. Pela Vale. O advogado pago pela Vale, afastado da empresa, porém continua recebendo o salário da empresa. Como é que a gente pode acreditar que ele vai chegar aqui e vai falar a verdade, nada mais do que a verdade? Os parlamentares da CPI de Brumadinho têm declarado dificuldades para conseguir respostas para as causas da tragédia que matou 238 pessoas e deixou 32 desaparecidas. Em reuniões anteriores, funcionários e ex-funcionários da Vale também negaram envolvimento com a ruptura. A investigação do acidente está em curso. Seria leviano de apontar responsáveis enquanto não tivesse causa do acidente. Essa resposta pronta. Sinto uma profunda tristeza pela ruptura da barragem, por todas as suas consequências. Óbvio, mas né, que a eu tenho sente, né? plena consciência, consciência tranquila de que tudo que cabia ao meu trabalho, que era da minha responsabilidade, que estava dentro do meu escopo de trabalho, eu fiz com muita seriedade, muita responsabilidade. É muito doloroso, senadora Anastasia, as pessoas ligando, mandando as mensagens, dizendo que acompanham o trabalho da CPI e que quando os representantes chegam aqui dizendo que não sabem, que tudo correu dentro, que não havia aviso, essas pessoas se sentem insultadas em casa. Todos são inocentes. Culpado deve ser o pessoal que pegou com a mão um edifício de um restaurante, tirou ele de um patamar de segurança, colocou no Vale da Morte, e as pessoas morreram, e todo o procedimento técnico até então não conduziram a responsabilidade de ninguém. Com as contradições entre os depoentes, os parlamentares sugeriram realizar uma acareação. A gente não poderia convocar aqui uma acareação, mesmo que eles não quisessem falar por habeas corpus, a gente iria falar por eles, perguntar o que o Brasil... Então nós vamos entrar com um pedido de acareação. A CPI de Brumadinho já fez 9 reuniões. Foram realizadas audiências públicas com o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, auditores, engenheiros, funcionários e gerentes da empresa. O prazo final da comissão é 10 de julho, mas o relator, senador Carlos Viana, já adiantou que deve entregar o texto até o dia 2 de julho. Viana explicou que o relatório analisa 22 pontos. O parlamentar adiantou que uma das mudanças deve ser a definição de que as auditorias que geram dados para fiscalização sejam feitas pela Agência Nacional de Mineração. Atualmente, o trabalho é feito por empresas contratadas por mineradoras. O relator disse também que a CPI está analisando 41 projetos de lei sobre o tema. Foi sancionada nesta semana uma lei que permite à polícia conceder medida protetiva a mulheres vítimas de violência. A violência contra a mulher ainda é uma realidade no Brasil. É o que revela a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cada hora, 536 mulheres sofrem agressão física em todo o país. No ano passado, foram quase 5 milhões de vítimas. Desse total, apenas 18% procurou ajuda em algum tipo de delegacia. Mais da metade não fez nada. Outro dado aponta que quase 60% da população já viu uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente no ano passado.
Eu já vi várias vezes, também já entrei em algumas confusões sobre pessoas que já foram agredidas, mulheres, porque os companheiros se tornam muito violentos. Verbalmente eu já vi, mas agressivo assim, com as agressões eu nunca vi não. Para tentar ajudar a afastar os agressores do convívio com as vítimas, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei aprovada no Senado que permite à polícia tirar o agressor do convívio da mulher agredida, sem necessidade de aguardar uma decisão da Justiça. Imediatamente ser afastado e preso. Eu acho que ele tem que ser afastado imediatamente, justamente para ele não recorrer no mesmo erro. Porque se espera a justiça, a agilidade da justiça, é o que está acontecendo muito hoje, estão matando, não só agredindo. Justamente por causa da lentidão da justiça em tomar providências. A ideia é diminuir a sensação de impunidade que homens têm, principalmente nos locais mais do interior, os locais mais longínquos, aqueles que não têm o Estado perto. O fato de você hoje dar uma resposta imediata, fazer com que o Estado consiga dar essa resposta imediata, tanto para o agressor quanto para a vítima, traz conforto para essa vítima e traz um alerta para o agressor. Mas nem todos são a favor da lei. Mesmo antes de ser sancionada, várias entidades se manifestaram contra a norma. A Associação de Magistrados Brasileiros publicou uma nota afirmando que a proposta viola a Constituição Federal, porque a medida invadiria uma competência do Poder Judiciário. E a rede de feministas juristas afirmou que o texto ofende o princípio da separação dos poderes. Antes da iniciativa, as medidas protetivas só podiam ser aplicadas após decisão judicial. Esta advogada acredita que os policiais devem ser sensibilizados para que a medida seja adotada o quanto antes. Eu entendo que todas as polícias devam ser mais sensíveis. Elas precisam se sensibilizar e perceber que quando a mulher chora, quando a mulher procura uma delegacia para registrar uma ocorrência de qualquer espécie de violência, ela ali não vai sozinha. Ela vai carregando o peso de seus filhos e filhas que também sofrem violência e elas ali vão carregando o peso de toda uma vida, de toda uma existência de violências reiteradas. Nós necessitamos que esses policiais, ao analisarem esse caso, o caso dessa mulher vítima de violência, analise com a seriedade e com a responsabilidade que o caso requer. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentou na Comissão Mista de Orçamento os objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, como previsto na Constituição. A audiência pública foi feita em conjunto com outras 6 comissões do Senado e da Câmara. Roberto Campos Neto, que está no cargo há 2 meses e meio, disse que diante de um cenário internacional desafiador, o cenário doméstico ainda é de incertezas. Para ele, os resultados da economia no primeiro trimestre derrubaram as expectativas para o crescimento do PIB. Os indicadores disponíveis sugerem probabilidade relevante que o PIB tenha recuado ligeiramente no primeiro trimestre do ano, na comparação com o trimestre anterior, após considerados padrões sazonais. Os indicadores do primeiro trimestre induziram revisões substantivas nas projeções para o crescimento do PIB de 2019. Ele foi questionado sobre a decisão de manter a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% pela 9ª vez consecutiva. Se todos os elementos, todos analisados pelo Banco Central, convergem para uma diminuição, ou seja, da diminuição da demanda agregada, qual a razão do Banco Central ainda insistir em manter a taxa de juros do jeito que está? O melhor jeito de crescer de forma estável é ter uma inflação sob controle e ter uma expectativa de inflação ancorada. Nós já fizemos várias experiências no passado, onde se trocou ter uma inflação mais alta para ter um crescimento mais alto e se mostra errado. A crise de 2014, 2015 foi exatamente oriunda desse fato. Roberto Campos Neto defendeu a necessidade do país avançar nas reformas para alavancar o crescimento. É necessário avançar nas mudanças que permitam o desenvolvimento de nosso mercado de capitais. O mercado precisa se libertar da necessidade de financiar o governo e se voltar para financiar o empreendedorismo. Nesse aspecto, medidas de ajuste fiscal podem contribuir, colocar as contas públicas em uma trajetória equilibrada, através de um ajuste fiscal e de uma reestruturação patrimonial, gera efeitos multiplicadores sobre o mercado de capitais, resultando em uma maior diversificação desse mercado em um maior número de transações.
e defendeu mudanças na legislação para garantir a autonomia do Banco Central. Um BC autônomo, como estabelece o projeto de lei atualmente em discussão nesse parlamento, proporcionaria uma redução de incerteza econômica e de prêmio de risco, que nos levaria a uma melhor condição de consolidar os ganhos recentes e abrir espaço para os novos avanços que o país tanto precisa. O Dia Internacional de Combate à LGBTI-fobia, celebrado nesta sexta-feira, 17 de maio, foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos essa semana. Representantes da comunidade LGBTI denunciaram falta de respeito, exclusão, violência verbal, agressão e assassinato. 36% das pessoas são agredidas fisicamente, apanham, são empurradas, são puxados o cabelo e 60% se sentem inseguros de ir para a escola. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI é barbaramente assassinada e eu vou dar alguns exemplos. E um LGBTI é agredido no Brasil a cada 2 horas. De todos os casos catalogados em 2018 das mortes, 89 dessas foram em via pública. Todas, em maioria, à noite, em um espaço em que essa pessoa tenta sobreviver e é assassinada, muitas das vezes, de forma brutal, cruel. Este debatedor apontou a Carta de 88 como referencial. Na Constituição, no seu artigo 3º, inciso 4º, a discriminação vedada, ela é em todos os sentidos. Embora tenha sexo, origem, cor, mas a proibição, a vedação da discriminação, ela é em todos os aspectos, incluindo a orientação sexual e identidade de gênero. Embora a criminalização não seja a solução de todos os males, segundo o ministro Alexandre de Moraes, nada insufla mais o criminoso do que a impunidade. Portanto, a posição da OAB é inarredável pela criminalização da LGBTfobia por ser de direito e de justiça. No debate, a busca de um mínimo denominador comum. O que a gente está discutindo aqui é a questão de um direito, é a questão de respeito da dignidade. Essa casa discute isso aqui, essa comissão, dignidade da pessoa humana, mas não extrapolar. No meu ponto de vista, quando eu pego um crucifixo ou quando eu me fantasio de Jesus, isso é uma provocação no meu ponto de vista. Podíamos veementemente. Eu acho que eu sou católico, apostólico, romano. Inclusive, batizei meus 3 filhos na Catedral de Curitiba. Quero dizer assim que nós temos profundo respeito às religiões. Eu acho que religião é uma questão privada que deve ser respeitada. Isso está na Constituição Federal. Eu acho que ninguém deve zombar de ninguém. E a renovação de compromissos com a liberdade e a dignidade de cada ser humano. A população LGBT ela tem seus direitos violados em todas as políticas sociais, na saúde, na educação, na assistência social. Nós só descansaremos quando esse país sair do ranking de líder mundial de assassinatos LGBTfóbicos. Nós só descansaremos quando a população LGBT tiver cidadania plena. O modelo atual do Fundeb, um dos principais fundos de financiamento da educação básica no Brasil, vence em 2020. Mas uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado pretende torná-lo permanente. O senador Zequinha Marinho fala sobre o tema na entrevista de hoje. Olá. O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é hoje o principal mecanismo de financiamento da educação básica no país, mas ele acaba em 2020. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, relator de uma proposta de emenda à Constituição que pretende tornar o Fundeb um fundo permanente. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Satisfação estar aqui no programa. Senador, o que o senhor acredita que pode acontecer se o Fundeb acabar com a educação básica no país? Olha, o Fundeb organizou a educação, né, e é um exemplo de sucesso, né? Até então, só tinha um percentual a ser colocado, que é tantos por cento, é 25%, mas o Fundeb é uma junção de recursos dos municípios, do Estado, né, com complementação do governo federal. Então, porque não existe um Fundeb, né, senador? Cada estado e o Distrito Federal tem um. Cada estado praticamente tem um, mas tem estados que coincidem os valores. Né? Nós temos aí uns 8 estados que recebem o menor valor per capita aluno, né, que termina sendo tudo igual. Inclusive o meu, que é o estado do Pará. Né? O Acre, por exemplo, o Amazonas,
o Pará, o Maranhão, e assim vai. São 8 nesse... Vamos tentar explicar para o telespectador como é que funciona o Fundeb? Ele Como é um fundo... O Fundeb é recurso arrecadado, recursos próprios do Estado, com recursos destinados ao município. Não é? E se o Estado é um Estado de uma grande arrecadação, naturalmente você tem um Fundeb relativamente bom, com um valor per capita destinado ao aluno relevante. Né? Se o seu Estado for um Estado da economia ainda pequena, de uma arrecadação baixa, você também vai ter um valor per capita aluno baixo. Né? E é aí que nós estamos tentando contribuir com o Brasil, né? E principalmente com esses estados que recebem menos valor per capita. Porque se eu tenho uma complementação da União, a União deve entrar exatamente onde mais necessita. Senão, no modelo que está posto o Fundeb, eu estou reproduzindo desigualdade. Né? Estou reproduzindo desigualdade. Se tem complementação, nós queremos que essa complementação seja mais ou seja menos, de acordo com a economia daquele Estado. Né? Por exemplo, discuti hoje com a consultoria técnica ligada à questão do Fundeb. E dizia para eles que nós temos que produzir um resultado justo. Né? E de que forma fazer isso? Eu preciso fazer pelo menos uma média do que significa isso, esse valor per capita no Brasil todo. Eu pego o maior, né? E pego, digamos assim, o menor. E somo, aliás, todo mundo e divido, né? E encontro uma média. De modo que eu possa fazer justiça nisso aí. Eu possa... Para que a complementação da União ao menor fundo, por exemplo, seja maior e construa uma média. Vamos para os estados que recebem, lá nas séries iniciais, R$ 3.238. Você tem estado que recebe mais de R$ 6.000. Né? Qual é a média entre... Recebe ou consegue ter no fundo esses recursos? Consegue ter no fundo. Porque recebe o fundo ele tem transferências, próprio, é o recurso próprio mais a complementação, né, do governo federal. Correto? Correto. O que eu quero? Faz-se a média nacional do Fundeb, para ninguém não ficar nem de mais nem de menos. Né? Aqui a renda do estado do Pará, ou do Amazonas, ou do Maranhão, é uma renda baixa. Então, para botar na média nacional, eu preciso melhorar o percentual de complementação da União. Tá certo? Porque senão eu vou manter a desigualdade. Eu vou reproduzir desigualdade. E a educação é quem faz a coisa avançar. Então, né? só para colocar um pouquinho em números, né? Assim, segundo a justificativa da proposta de emenda à Constituição, os recursos saltaram de 35,2 bilhões em 2006, que é quando ainda era o Fundef, para 36 bilhões no ano passado, né? Não, 35 milhões para 136, não é exatamente isso. A complementação da União foi de 492 milhões em 2006 e pulou para 14 bilhões em 2018. Perfeito. A proposta... Mas hoje ela é cerca de 10% do valor do Fundeb. Quando soma-se 10%. Quando soma-se todos os fundos estaduais, a União entra com 10% do valor total do fundo. A proposta da PEC é exatamente melhorar isso, sair de 10 e para 30. Né? E o senhor concorda com a proposta? Como relator, o senhor concorda? Só estamos melhorando um pouco, ou aliviando um pouco para a União, porque a PEC do senador Jorge Cajuru, ela determina que seja isso feito em 3 parcelas, né? Em 3 parcelas. Nós estamos dobrando isso para 6 parcelas. Primeiro de 12 para 15, de 15 para 18, aí 18 para 22, para 26 para 30, né? Em 6 anos chegaria a 30. Distribuindo isso lentamente até para o Tesouro ter menos dificuldades. A fonte, falta especificar em lei normal, seria a compensação financeira em cima da exploração do petróleo e gás. É uma alternativa para você poder reforçar esse setor. E isso está previsto já na proposta, né? Está previsto, que diversifique a cesta de recursos que compõe o Fundeb hoje. Exatamente. O senhor também concorda? Eu concordo plenamente e estamos reproduzindo isso no relatório. A PEC também mantém, a proposta mantém a necessidade de um percentual mínimo de 60% do fundo para pagamento de profissionais do magistério. Em alguns municípios e estados, ele é totalmente consumido pela folha de pagamento, né? Deixa eu lhe falar.
Na medida em que a União estabeleceu aqui o salário base, né, nacional, que o professor não pode ganhar menos que isso, né, perde-se todo um controle sobre esse percentual. Não, eu mantenho aqui 60 para pagar e sobra 40 para reformar, para fazer outras coisas, algum custeio, né, e até investimento também no setor. Com o salário líquido isso. Eu conheço município no meu estado, e eu tenho certeza que isso se reproduz em outros estados também, que hoje o Tesouro Municipal está tirando mais dinheiro porque está usando 100% do Fundeb para pagar professor e não está dando conta. E a razão termina sendo o PCCR, que não foi calculado em cima disso. Nós queremos também trabalhar uma forma de ajudar o município, porque quando você faz a folha, faz a lotação do ano, você tem uma despesa fixa todo mês, né? E o repasse do Fundeb, ele fica subindo e descendo. Porque ele depende da arrecadação, Depende, né? da arrecadação, mas a gente precisa evitar isso. Como é que esse mês eu deveria receber X milhões, recebo menos que isso, como é que eu lhe pago? Não é? Porque você não vai deixar de ganhar. O seu salário não oscila de acordo com isso. Não oscila. O seu salário é tantos, né, tantas horas, mais o salário base, mas não sei o que, fechou, é aquilo ali. Então, tenho que ter receita para pagar, senão o professor no final do mês vai ficar sem pagar. Ou a prefeitura vai ter que deslocar recursos, sei lá de onde, para fazer essa complementação, porque ela já tira no percentual dos 25% para fazer essa composição. Quer dizer, aí fica naquele desespero, né? A gente precisa assegurar... O senhor acha que mecanismo o senhor acha que pode viabilizar um valor constante, ou pelo menos menos, uma oscilação menor? O mecanismo, por exemplo, é exatamente em cima dessa questão da complementação. Porque senão a situação é muito complicada você fazer gestão de educação com a oscilação dessa, certo? Os municípios estão literalmente quebrados Brasil afora. Não tem de onde tirar dinheiro. O PCCR, que em determinado momento a receita aponta para um crescimento. Ali na frente você tem um problema da economia que despenca tudo. Mas o salário não despencam. O salário se mantém, né? E o trabalhador merece, o trabalhador quer melhoria salarial, né? Quer dizer, isso é um negócio complicado, por isso que a gente precisa soltar a economia do Brasil, que vai soltar naturalmente a economia dos estados e municípios, para a gente poder ter um pouco de sossego na gestão disso. Senador, uma das questões que foi levantada nas audiências públicas na Câmara, porque a proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Jorge Cazuru começou a tramitar aqui no Senado, mas já há outra proposta tramitando na Câmara. E está chegando mais uma. Mais uma também para aqui do Senado. Que vai ser a que vai ser desarquivada ou uma que já... Estão dando entrada agora. Estão dando entrada. Vamos ter que ver como é que faz para pensar tudo isso e fazer um trabalho só. A da Câmara já teve uma série de audiências públicas e nela alguns especialistas levantaram essa questão redistributiva do Fundeb que o senhor comentou. Mas uma distorção que não é do que a gente está falando, que é alguns municípios em estados pobres são ricos e teriam condições de ter um valor maior por aluno. E esses municípios também recebem a complementação. O mesmo em estados ricos que têm municípios pobres e que não têm direito à complementação. Existe alguma possibilidade de pensar em um mecanismo redistributivo que chegue a esse ponto no município? Matematicamente tudo é possível, né? Você estabelecer, o computador te ajuda a fazer isso tudo. Não sei se compensa, pegar no meu estado, lá, Canaã dos Carajás, Parauapebas, e eu junto mais 2. Não tem tantos municípios assim, com uma economia tão pujante, que faça tanta diferença em cima disso. E é por isso que eu quero propor o mecanismo de da complementação da União ser mais ou ser menos, de acordo com a condição do resultado local, né? Se a arrecadação do Estado é boa, né? Quer dizer, por que ter que repassar o mesmo percentual que eu repassaria para um Estado pobre? Né? Não tem porquê. Então, a complementação tem que ser feita de forma justa. Mas não é, né, senador? Hoje, no Fundeb, não é. Ele, inclusive, nem tem repasse para todos os estados. Alguns estados já não recebem, porque ele acaba na conta de baixo para cima do estado que tem o menor valor aluno para o que tem maior, ele acaba com 19 então, a gente vai tentar fazer alguma justiça. Se for possível, dentro do município, dentro do estado, trabalhar isso do mesmo jeito com os municípios, tudo bem.
compensando, eu acho que vale a pena fazer o trabalho, o investimento. Agora, resta saber, você tem estado com um monte de município, você tem meia dúziazinha com um pouco mais de economia do que os outros. E estratégia para conseguir aprovar a tempo, senador? Olha, todo mundo entende da necessidade que a gente precisa de trabalhar isso. E a consciência aqui da casa é muito boa com relação ao pessoal muito maduro, muito pé no chão, muito consciente das necessidades que o Brasil, que esses programas, que a educação representa para a sociedade. Então não vejo tanta dificuldade da gente avançar. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.